Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje vamos para um programa que muita gente tem pedido pra gente fazer outras partes. Não é mesmo, Sr. Fudjek? Isso aí, Mr. PH. Nós vamos falar sobre uns relatos bem interessantes aí que chegaram pra gente. Vamos ver aí, vamos analisar isso aí, vamos ver o que a gente pode falar sobre isso. Pois é, e já deixar um pequeno disclaimer aqui, você que mandou um relato e ele não foi publicado ainda, calma, porque comecei a separar os relatos aqui, tinha muita coisa. Então nós separamos 8 relatos para o episódio de hoje e voltaremos em breve com mais relatos. E já aproveito também para pedir, se você tem um relato e não mandou pra gente ainda e quer contar a sua história, manda pra gente que vai aparecer aqui nos próximos episódios, beleza? Então bora pra vinheta que hoje o papo vai ser longo. Avistamentos inexplicáveis, caiaras, besta atmosférica, bafomé, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Senhor Fudjek, vamos lá, vamos começar nosso episódio de relatos ufológicos. Como eu falei no início, recebemos muitos relatos, muita coisa mesmo. E cara, eu arrisco a dizer que o nível da atividade ufológica tem aumentado bastante, né, Jackson? Porque a gente recebe 2, 3 relatos toda semana. Pois é, hoje mesmo eu recebi vídeo aí de OVNIs aparecendo aqui na região de Curitiba e realmente tá aumentando, tá tendo um aumento aí nas aparições, realmente. Pois é, inclusive eu tava no Trends. O Trends, vamos fazer um pequeno comentário aqui, tá muito melhor que o Twitter. Twitter simplesmente morreu, já era. Aliás, o Twitter já morreu há muito tempo, né? Depois que virou X, acabou. Mas eu tava lá no Trends, eu gosto de ver as postagens do pessoal. Cara, e tinha muita gente falando que tava sonhando com invasão alienígena, com naves, com seres. Muita gente. Pessoas que eu até, de repente, nem sigo, saca? E apareceu ali no meu feed. Coincidência? Eu acho que não. Nunca é, Sr. Fudjek, nunca é. Mas vamos lá, vamos começar os nossos relatos aqui e daqui a pouquinho a gente já volta. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acreditesequiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você! Bom dia, PH, bom dia, Fudjek. Meu nome é Davi Dias Castro Campos, tenho 12 anos e meu pai me levou no evento BHQ, onde conheci vocês pessoalmente e queria contar o meu relato que aconteceu comigo ao Acredite Se Quiser. Na pandemia, num domingo à tarde, estava passando o primeiro filme do Homem-Aranha na TV, mas eu estava meio entediado e decidi ver na janela. Tinha um objeto metálico estranho em cima do Cefete Nova Suíça. Esse objeto ele tinha 3 bolas metálicas conectadas embaixo dele, e o objeto em si tinha o formato de bola de futebol americano, só que na forma horizontal e com as pontas arredondadas. Enquanto olhava para o objeto, ele emitia uma sensação de calor e sono ao mesmo tempo. Eu achei bem estranho. Falei para minha mãe que estava próxima e ela me disse que era só um balão meteorológico ou um avião. Só que não poderia ser, por causa que ele ainda estava estático no ar e tinha esse formato estranho e essa aparência metálica que dizia que não era. Então, com muito sono, eu acabei indo dormir. Mas quando eu acordei, eu tentei ver se o objeto ainda estava lá para poder gravar ou tirar foto. Só que não estava. E esse foi o meu relato.
Senhor Fudjek, esse relato foi do Davi, um garotinho ali, acho que de 10 anos, que nós conhecemos lá na BHQ, aquele evento, o primeiro evento de ufologia que a gente foi aqui em Belo Horizonte. Ele tava lá, ele contou o relato dele pra gente. Eu falei, pô, você grava, por favor, e me manda, que eu quero muito publicar seu relato. E ele fez um desenho também, que eu vou deixar no Instagram pra vocês verem o desenho que ele fez, do que ele avistou. E o detalhe, Jackson, que esse objeto que ele viu foi no bairro Nova Suíça, aqui em Belo Horizonte, que é um bairro que fica a 3 quilômetros do meu. É muito perto, muito perto. Você lembra dele? Você lembra lá do Davi? Lembro do Davi. Eles conversando com a gente lá, na hora que a gente estava apresentando, eu e você falando lá, né? E ele e os irmãos ali apresentando também. Foi muito legal. Gostei muito de ver eles lá. Foi bacana. E esse relato dele, a hora que ele falou bola de futebol americano, já me remeteu a vários casos, né? Principalmente o relato do Holanda, que relatou... Sim, né? eu pensei a mesma coisa. Futebol americano, vários casos assim, né? Então, por aí a gente vê que o relato ele já tem um peso na realidade quando ele tem uma semelhança com outros relatos, né? Tá dentro de padrões. E quando a gente vê um padrão acontecendo, a chance de ser um avistamento real, um relato real, é muito grande, né? Pois é, e ele falou ali que viu foi durante a pandemia. Ele não me falou exatamente o ano que foi na pandemia, mas vamos colocar ali, a pandemia foi 2020, 2021. Foi praticamente 2 anos. Em 2022 eu tive meu avistamento aqui, da garagem, aqui de casa, olhando pro céu. E eu falei, o bairro dele é muito próximo ao meu. A gente já conversou isso, né, Jackson? Que de repente, vários avistamentos ufológicos que a gente tem por aí é a mesma coisa que fica aqui na Terra, mudando de lugar, zanzando por aí, não necessariamente seres novos ou objetos novos. Pois é, eu tenho essa crença também, né, de que eles não vêm um dia e daí já voltam pro planeta deles, né, eles ficam aí por um longo tempo fazendo as análises, os estudos, né, por isso que algumas coisas são recorrentes, né, durante um período, né, na casuística, né. Pois é, durante o episódio aqui nós vamos soltar algumas hipóteses, algumas teorias aí, mas vamos lá. Então, Davi, grande abraço, meu amigo, tamo junto, valeu. Eu, Jackson, pequeno comentário aqui que eu acho muito legal, quando crianças assim chegam pra gente, se interessam pelo assunto, falam que escutam, que tem um relato, porque é assim que a nova geração de ufólogos nasce. Eu gosto muito e eu tenho essa vontade de estimular novos pesquisadores, né? Que novos pesquisadores surjam, porque a gente não vai ficar aqui para sempre, então tem que ter alguém para continuar o trabalho, né? Exatamente. Continuar essa pesquisa, essa luta para reconhecimento dos fatos, né? É isso aí. Então tá. Davi, grande abraço, meu amigo, valeu, tamo junto. E voltando agora para nossas exposições ufológicas ali, nossas conferências ufológicas, nós temos um relato que nós recebemos na ETXP, que teve há pouco tempo atrás aqui em Belo Horizonte, que o Morgan lá do Projeto Contato organizou. Muito legal também. E eu lembro que eu tava aqui em casa, eu tava atrasado para chegar lá no sábado, você me mandando mensagem do Zap falando assim, PH, vem pra cá, que tem uma ouvinte aqui com um relato que você vai gostar muito de escutar. Então, vamos lá escutar o relato da Laura e a gente já volta para comentar. Olá, meu nome é Laura Beatriz Monteiro, eu tenho 24 anos e o meu relato começa quando eu tinha 15 anos, em 2016. Um certo dia, eu estava deitada na cama da minha mãe, quando eu senti assim que eu apaguei. E aí, nesse momento, eu lembro que eu estava embaixo d'água, era uma água escura, assim como se fosse de pântano, sabe? E quando eu olhava ao longe, numa certa distância minha, eu via uma criatura que ela era alta, tinha uns tentáculos que saíam da cabeça, e também depois eu pude perceber que tinha tentáculos onde seriam as pernas, sabe? Como se os tentáculos fossem as pernas dessa criatura. E aí, eu não sei dizer exatamente a altura que ela tinha, mas chuto assim que uns 2 metros e mais um pouco. Tinha olhos grandes e largos, não tinha nariz nem boca aparente. Eu lembro que os olhos eram bem brilhantes, mas um brilhante assim escuro, sabe? Lembro que usava também uma espécie de armadura, tinha um colar assim grande aqui no pescoço, mas que eu acho que era realmente da armadura, que eu tô chamando de colar, mas era uma armadura grande assim, que tinha no pescoço, pegando uma parte do peitoral. Eu lembro que eu usava também uns braceletes nos braços que eram largos, tinha alguns dedos assim, não lembro quantos, mas acho que eram 3 dedos assim largos que tinha em cada braço, né, em cada mão. E lembro também que nessa armadura tinha um cinto, assim, né, que acabava quando começavam os tentáculos. E aí essa criatura olhava pra mim e ela
transmitia um som, e eu acredito que seja ecovocalização. Só que aí eu falava assim: desculpa, mas eu não consigo te entender, eu não entendo a sua língua. E essa criatura começava a falar comigo por telepatia, me trazia algumas mensagens que foram, assim, muito importantes, fundamentais, e que, através delas, eu pude me desenvolver até hoje. Então, a maior parte das minhas escolhas e decisões, elas estão muito ligadas à conversa particular que eu tive com essa criatura que eu vi em 2016. Vale ressaltar também que depois que eu tive esse sonho, essa visão, não sei exatamente o que foi, eu passei a ter vários sonhos lúcidos por várias noites seguidas. Eu vi muitos lugares assim, geralmente eram lugares com muita natureza. Então eu via florestas, rios, lagos, cachoeiras, ruínas também, ambientações que pareciam ser de outro lugar, sabe? Porque eu via assim planetas, praias, sabe? Muita coisa assim. Mas uma coisa que era muito marcante mesmo nos sonhos que apareciam com muita frequência eram montanhas. Então é isso, o meu relato. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Ô Jackson, eu lembro direitinho, quando eu cheguei lá, eu coloquei a mochila assim, antes de uma mesa lá com as coisas e tal, já chegou e falou assim: PH, conversa com ela, que o relato dela é muito bom. Aí eu fui, cumprimentei ela, enquanto eu tava arrumando as coisas lá mesmo, eu falei: Laura, puxa a cadeira, eu falei: senta aqui do meu lado e vai me contando enquanto eu vou arrumando aqui, que eu já tô meio atrasado. E ela foi contando, e eu lembro que eu parei de arrumar as coisas pra prestar atenção no relato dela. Eu vou deixar o desenho que ela fez, desse ser que ela fez, que ela avistou. Nós vamos conversar disso aqui daqui a pouco, mas vamos pular que ela avistou lá no Instagram pra vocês darem uma olhada. Me lembrou muito os Seres da Chegada. E lá na ETXP mesmo, quando eu tava lá, eu peguei o desenho que ela fez, o relato dela, eu contei mais ou menos e mandei pro nosso operador Joab, pra ele fazer uma pesquisa lá e me mandar alguma coisa sobre isso pra me falar pra ele na hora. Mas eu gostei muito do relato dela, Jackson, muito. E antes de eu passar pra parte que o Joab achou pra gente aqui, o que você achou do relato dela? Cara, o relato dela é muito, muito legal, muito mesmo. E é legal que daí ela foi em busca de conhecimento, né, de estudos. Sim. Ela começou a investigar e tudo, e ela descobriu relações históricas daquilo que ela observou. Pois em várias culturas, aquela mesma criatura que ela viu, né, foram relatadas em culturas diferentes. Mas não é assim, tipo, duas tribos ali na Amazônia que viviam próximas. Não. Ela relata, dentro da pesquisa, né, que ela descobriu, que tribos lá na Austrália tinham um mito com a mesma aparência daquilo que ela relatou, e tribos na Nicarágua também exatamente a mesma coisa. Então você vê que existe aí um padrão, existe um plano de fundo aí, e que se relaciona, né? Eles tinham a mesma descrição numa época em que não havia como esses povos terem intercâmbio de informações. Sim. E o Jackson, igual você falou aí agora, eu mandei pro Joab da pesquisada, e o Joab me mandou isso aqui, ó. PH, essa é uma representação de Kayara, um espírito da água do povo aborígene Wandjina, da Austrália. Essa imagem em questão foi encontrada em penhasco de arenito quartícico na ilha Bidji, Kimberley, Austrália Ocidental, no Pacífico. Ô Jackson, é muito semelhante o que ela desenhou com o desenho rupestre lá. Muito, muito. Eu te perguntei antes, você me respondeu. Coincidência? Eu acho que não. Não, e dentro do relato dela sempre tinha o elemento água. Sim. E nessas representações também sempre havia o elemento água. E aí quando eu vi o nome que o Joab citou, dos Kayaras, na hora eu me lembrei das tradições indígenas brasileiras que falam da Yara, que é um ser aquático. Exato. Aí, você vê as relações, elas vão se estabelecendo e você vê que não é uma invenção de uma ou outra pessoa, é algo que é histórico no mundo todo. E, ô Jackson, a gente tá falando aí de representações de povos aborígenes, primitivos ali da Austrália. Que a Austrália é uma ilha
principalmente muito antigamente, extremamente isolado, é uma ilha. Tanto que a fauna e a flora de lá são únicas da ilha porque é um local único, é isolado. Então, falar que eles tinham contato com outras pessoas naquela época, outras culturas, não teria como. Tá? Os maoris, que eram os nativos ali da região, depois, eles conseguiram chegar em outros continentes através de canoas e tal. Mas foi muito depois. E eles têm essa representação lá desses seres que são citados em outras culturas, igual você falou. Um ser da água. Sim. Então, cara, eu acho que é o seguinte, se eles fizeram uma representação ali disso e tal, é porque eles viram alguma coisa. Eles tiveram contato com alguma coisa e entrou pra história deles. É a mesma coisa quando a gente fala daquelas pinturas rupestres, cavernas, que representam alienígenas e tal, e todo mundo fala assim, é pareidolia. Não, cara, porque você vê ali que eles viram sei lá, um boi e eles desenharam um boi. Eles tinham outros membros da tribo ali, eles eram desenhados. E você vê que tem uma diferença muito grande entre os desenhos. Então eu não acredito que seja pareidolia, saca? Eles desenharam o que eles viram. Não se encaixa nisso, não. Pois é. Com certeza não é. Então, ó, agradecer muito a Laura o relato dela, eu achei muito interessante. Se alguém tiver mais informações aí, ou sei lá, de repente tiver tido uma experiência igual a dela, assim, com esses seres, entre em contato com a gente. Eu achei muito legal mesmo. Então, vamos lá para mais um relato. Então, PH, o que acontece? Eu tava conversando com a colega lá do trabalho, né? A gente tava assim no banheiro, eu fui no banheiro, ela tava lá no banheiro e tudo mais, a gente conversando. Aí eu fui e comentei com ela, poxa, eu tô ouvindo uns podcasts bacana e tal, tudo mais. Aí eu fico ali trabalhando e me distraio, eu fico ouvindo, a hora passa rápido e tal, uns assuntos assim interessantes. Aí eu fui e falei sobre os assuntos, né, que tem no podcast e tudo mais. Aí ela virou e falou assim pra mim, ô Carla, a minha mãe já é falecida, né, mas quando ela era nova, né, lá nos seus 17 anos, ela morava em Varginha, né? Morava lá em Varginha e ela trabalhava numa plantação lá, né? Na roça, né? Aí ela saía assim de madrugada de casa para poder ir para a plantação, que esse pessoal que trabalha em plantação, eles saem bem cedo de casa para começar, né? A trabalhar na plantação. E era assim, tipo umas 5 horas da manhã e tava assim o céu assim limpo, né? E tudo mais. E ela cortava o caminho por dentro de uma fazenda para chegar nessa outra fazenda que ela trabalhava lá na roça, né, lá nesse outro local. Aí ela cortava o caminho por dentro de uma outra fazenda que tinha assim, umas plantações rasteiras. Ela não lembra o que era a plantação, mas era uma plantação assim rasteira, né? E para ela não passar por fora, que andava mais, ela cortava caminho por dentro dessa fazenda e era tipo assim, de madrugada, né? Tipo mais 5 horas da manhã, 4 e poucas, 5 horas da manhã, e assim tava escuro porque não tinha luz, mas a luz da lua iluminava bastante assim o caminho e ela tava indo de boa, ela tinha uns 17 anos. Isso foi no ano de, fazendo as contas, né, do ano que a mãe dela nasceu e tudo mais, fazendo as contas, isso foi mais ou menos em 1961, 62, que ela tinha 17 anos. Aí ela tava andando ali, indo pra roça, né, pra essa outra fazenda que ela trabalhava, e daqui a pouco, ela disse que assim, do nada, veio uma nave, e ela fala assim, que era uma luz muito forte, era uma luz, e o formato da nave, né, daquela aeronave, né, era tipo um prato, parecia um prato, assim, todo prateado, parecia sei lá, acho que deve, tipo, parecer esses pratos igual de bateria, de banda de música, parecia um prato, assim, prateada, com uma luz muito forte. Aí, tipo assim, na hora ela ficou com medo, né, e tal, aí ela se abaixou, assim, toda se tremendo de pavor, de medo, aí aquilo ficou ali, em cima, daqui a pouco aquilo foi, zoom, saiu voando, assim, e foi embora, assim, rápido, assim, saiu voando bem rápido, assim, foi embora. Aí a mãe dela falando que na hora ficou muito com medo, assim, toda se tremendo e tudo mais, com medo danado, não conseguia nem ficar em pé direito, de tanto medo que ela tava, né? Aí ela nem foi trabalhar, ela nem foi pra roça. Ela dali mesmo, ela voltou pra casa, aí chegou em casa, assim, apavorada e tudo mais, e a mãe dela, na época, ela chegou em casa contando pra mãe o que ela tinha visto, né? Por isso que ela voltou pra casa, não conseguiu chegar lá até o roçado. Aí a mãe dela, você tá maluca? Isso não
não existe não sei o que, essas coisas todas, né? Tá doce, deve ter imaginado isso, deve ser não sei o que, isso não existe não e tal. Ficou falando que ela era maluca e tal. E ela jurando que viu daquele jeito e tal. Aí ela disse que uns anos depois, a mãe dela conheceu o pai dela, né? E começaram a namorar e tudo mais. E ela contava pra ele. E ele falava a mesma coisa também, que era doida, não sei o que, bababá. Que... Aí a mãe dela hoje é falecida, mas a avó dela, né, é viva até hoje, tem 85 anos. E é lúcida. Aí ela até hoje fala, sua mãe é doida, sua mãe era doida, não sei o que, isso não existe. Até hoje, a avó dela não acredita, né, e tudo mais, mas a avó dela é lúcida ainda, a mãe dela já faleceu, aí ela até falou, poxa, é uma pena, porque minha mãe, sempre quando a minha mãe contava isso, ela jurava que viu e falava sempre do mesmo jeito. E assim, ela não tá mais aqui, né, pra confirmar, mas ela falou que foi desse jeito aí. E foi lá em Varginha, na ano assim de 1961, 62, contando que ela disse que a mãe dela é de 44, aí fazendo a somatória aí 17 anos, dá nesse ano aí. Ô Jackson, eu tava lá no grupo do senhor Fernando Ribas, o nosso amigo Léo, do Paranormal FM, e lá uma apoiadora deles, a Carla, começou a bater papo com o pessoal lá e começou a contar umas histórias. Eu falei, opa, peraí, eu quero ouvir esse relato. Eu quero que você me mande esse relato. Ela foi e me mandou esse relato, sacou? E eu achei muito legal porque ela conta ali que durante toda a vida que essa amiga dela contava para as pessoas que ela tinha visto, ela era taxada de maluca. Uhum. E ela diz que viu um OVNI tipo um prato de bateria. Pô, vocês já viram um prato de bateria? O que eu vi aqui, quando bateu o reflexo, realmente parece... O meu era mais um branco puxando pro cinza prateado, sacou? Prato de bateria que ela fala assim, eu imagino uma coisa dourada. Não sei se é a mesma coisa. Mas é o formato clássico. Pois é. Essa semana mesmo eu tava escrevendo algo mais ou menos sobre essa questão, né, das pessoas, das testemunhas relatarem de acordo com a sua cultura, digamos assim, com o seu grau de conhecimento, com a sua realidade de mundo. Então é normal que as pessoas associem com aquilo que elas conhecem, com aquilo que elas usam no seu dia a dia. Por exemplo, se você vai na roça, você vai encontrar pessoas com variados tipos de cultura ou formação. Então, se tiver duas pessoas vendo um mesmo fenômeno, vai ter um que vai dizer que viu uma bacia apoiada em 4 paus. E o outro vai dizer, eu vi um objeto voador que parecia um avião, mas com 4 pernas. Então, cada um vai dar fazer a sua comparação de acordo com a sua realidade de vida, né? O seu conhecimento, aquilo que elas têm na sua cultura para comparar, né? E é o caso aqui. Ela comparou com um prato de bateria, né? Ô Jackson, eu vou te perguntar isso agora, não sei se você vai saber assim de pronto me responder. Eu imagino que seja do relato. Se eu falar o nome dele errado, vocês, por favor, não vão lá me zoar no Instagram ou no grupo falando que o cara que eu citei é o cara do Donos Incríveis. Porque eu não lembro o nome dele. É Kevin Arnold? Ou aquele aviador que viu os pires pulando assim nas nuvens? Não, o Kevin Arnold é dos Anos Incríveis. O Kenneth Arnold é o cara que viu as naves, né? Os objetos lá no Monte Rainier. Então, gente, quem quiser zoar o PH Acredite Se Quiser Podcast lá no Instagram. Obrigado. Ai, caramba. Mas vamos lá. Essa referência clássica do disco voador é um pratinho chatinho com a cúpula em cima, como se fosse um prato fundo invertido. De onde que vem essa referência? É dele? É, isso. Mas pra gente aqui no Brasil, ficou como disco voador. Mas o certo em inglês é prato voador. Isso, fly saucer, exato. Pires voador, na verdade. Pires voador. Foi o que eu falei. Você entendeu prato voador? Eu falei pires. Eu tô perguntando isso, Jackson, porque é um formato muito difundido que todo mundo conhece. Uhum. Aí eu ficava falando assim, é uma parada assim, um formato que se convencionou por causa, sei lá, de ficção, de histórias e tal. Mas quando eu tive meu relato aqui, foi o que eu vi, saca? Foi exatamente isso. Quando bateu o reflexo assim, que eu consegui ver o formato, era exatamente isso, cara. Então eu fui pensando assim, putz, todo mundo vê nos desenhos o formato de escovador e tal, e acha que é coisa de invenção e tal. Não é. Por isso que eu te perguntei se a primeira referência disso era dele, saca? Porque é uma imagem muito forte que a gente tem. Você fala de escovador, todo mundo pensa nisso na mesma hora. Pois é. É a referência, né, criada pelo Kenneth Arnold no passado aí, né?
então tá. Então pronto. É isso aí, explica. Porque, cara, eu acredito nele porque eu vi. Então pronto. Ô, Carla, fala com sua amiga que eu acredito nela também porque eu vi quase a mesma coisa que ela. Então, tamo junto. Boa noite, me chamo Bruna de Paula, tenho 26 anos, moro em Betim e gravo este relato porque meu marido acha que eu tive uma experiência ufológica. Foi essa madrugada, quando ele saiu para trabalhar, e aí eu ouvi um som. Não foi um som que viesse do lado de fora, né? Não foi algo externo, também não foi um som que eu ouvi dentro do meu quarto. Foi um som que eu ouvi como se tivesse saindo de dentro de mim, como se fosse algo interno, algo oculto dentro de mim. E à medida que veio esse som, junto com ela veio uma faísca brilhante, assim como fosse o início de um fogo de artifício, brilhante, bem reluzente, e depois passou. Aí novamente veio o som, e o som foi mais forte, e ele lembra o som dos batimentos cardíacos, e surgiu nos meus olhos uma nova imagem. Dessa vez não foi faísca, foi um círculo brilhante, parecia um olho que como se estivesse me observando, e ele brilhava muito, e ele durou, à medida que o som veio essa imagem e depois passou. Foi assim, algo sinistro, foi algo muito bizarro mesmo, e é isso. Senhor Fudjek, esse foi o relato da Bruna que ela mandou pra gente. E essa parada de luz com sons assim é uma parada também bem recorrente, né? Inclusive um tempo atrás até viralizou as pessoas que estavam escutando um barulho vindo do céu em vários países. Uhum. Esse negócio do céu e do mar anda acontecendo com muita frequência. Então, da onde vem isso não se sabe, mas essa questão de ser algo como se estivesse pulsando, isso é bem característico, né? Cara, uma vez, Jax, eu tava aqui em casa e eu escutei um barulho como se fosse de turbina de avião mesmo, muito baixo. Mas eu saí pra fora assim, fiquei olhando pro céu e não vi nada. E o barulho ficou um bom tempo, ficou mais de 5 minutos. Eu ainda pensei assim, pô, se fosse um avião ele já teria passado e ido embora. Sim. E o barulho ficou constante durante quase 5 minutos. E é uma coisa assim que eu não consegui explicar. Inclusive, você lembra, há muito tempo, a gente tava, no início lá, quando a gente começou a fazer as lives, eu tava numa live e de repente escutei um barulho aqui fora e eu assustei assim, fizeram até uma figurinha na minha cara assustada. E isso foi inesquecível. Pô, cara, aí eu fui saber o que era, eu escutei os meus vizinhos do lado comentando que alguma coisa passou muito baixo, fazendo um barulho muito alto. Mas ninguém viu nada. Eita. Isso é uma parada que me intriga muito, cara, esses barulhos assim, essas coisas, sacou? E principalmente luzes. A gente citou no primeiro episódio do nosso lá de Relatos Ufológicos uma história de um ouvinte que viu uma luz dentro do quarto e dessa luz saíram seres. Vai saber se ela teve contato com alguma coisa e não se deu conta, ou teve um missing time, sei lá, e não percebeu. Pois é. Existe a possibilidade, né? Sempre existe a possibilidade, porque às vezes o fenômeno não ocorre à toa, não ocorre aleatoriamente, né? Sempre tem um propósito ali. Pois é. Então vamos lá. Vamos escutar agora o relato do Eberson Aquino, nosso ouvinte também, que é parecido com o da Bruna. Então vamos escutar aí e a gente já volta. Olá pessoal do podcast Acredite Se Quiser. Eu sou ouvinte novo, né, do podcast, mas gosto bastante, embora ele me dê bastante gatilho em alguns episódios, e eu queria compartilhar com vocês o meu relato, né. Então, a primeira vez que eu tenho memória desse fenômeno, eu era bem criança, tinha por volta dos 5 ou 6 anos, e eu estava em casa, eu morava na parte da zona rural, aqui no interior do Rio Grande do Norte, e estava em casa minha mãe e o meu irmão, que ainda era bebê. Então, minha mãe dormia no quarto com o meu irmão e eu dormia numa salinha, uma sala vizinha ao quarto, de frente pra cozinha, né? Então, tava vizinho a cozinha e o quarto que a minha mãe dormia, né? A primeira vez eu lembro de ter visto uma luz branca e muito forte na cozinha, justamente. E era uma luz muito, muito, muito forte. Eu fiquei com muito, muito medo, mas acabou que eu dormi, né? E a segunda vez
ela apareceu próximo da minha rede, na época eu dormia em rede, e eu não me lembro muito bem, mas eu me lembro que tinha a luz forte, que depois disso eu fui pra bater lá no quarto, né, minha mãe abriu a porta e pedi pra dormir com ela, porque a luz não me deixava dormir, e ela, que luz, menino, tal, achou bem estranho, ficou com medo, também não foi verificar e trancou a porta e a gente dormiu no quarto, ela, meu irmãozinho, meu bebê e eu, né? Então, passa um salto temporal, nisso eu tinha por volta dos 15 ou 16 anos, já era adolescente, e morava na casa do meu avô, e nisso eu comecei a ser visitado justamente por uma luz, que ela começava pequena, num canto do quarto, e ela ia aumentando, e assim, essa luz, ela meio que, se eu tentava me mexer, ou falar, gritar alguma coisa, ela meio que tinha um efeito paralisante, então era algo que dava muito medo. Às vezes eu achava que estava sonhando, só que pra eu perceber que eu não estava sonhando foi um dia em que o atual marido da minha tia, ela teve que dormir lá e acabou dormindo nesse quarto, e quando essa luz apareceu, né, mais uma vez, eu acordei e eu via que estava iluminando o rosto dele, né, e que ela iluminava o quarto inteiro, né, tudo escuro, apagado, estava iluminando o rosto dele, mas ele não acordava, e mais uma vez eu ficava tentando falar, não conseguia, me mexer e não conseguia, certo? Além desse efeito paralisante, eu tinha muito medo. Cheguei a falar lá em casa que, nossa, eu tinha visto uma luz no quarto. A pessoa, não, isso é seu anjo da guarda, não sei o que, mas não era uma sensação muito boa quando essa luz aparecia, né? Então teve um dia, como eu disse, ela começava pequenininha lá no canto do quarto. Teve um dia que ela apareceu num lugar diferente do que ela costumava aparecer. Ela começou a aparecer dentro da cômoda. E nisso, você via todas as frechas, né, da cômoda se iluminando e acabei acordando. E nisso, parece que por ela ter aparecido lá, a luz não tá tão em cima de mim, ela não tava dando essa paralisia e nem tava impedindo de eu falar ou gritar. Então, eu saí correndo, gritando dentro da casa, acordei todo mundo, então foram lá, reviraram a cômoda todinha, tiraram as gavetas, as roupas e não tinha absolutamente nada. Hoje em dia eu tô com 30 anos e esse fenômeno não se repetiu mais. Parece que depois desse dia que eu consegui correr e fugir, eu não tive mais esse tipo de contato, não vi mais esse tipo de coisa, né? Hoje em dia eu moro em outra cidade e parece que, graças a Deus, isso aqui passou. Ô Jackson, é basicamente a mesma coisa. Viu a luz do quarto, o dele, ele não citou que ouviu algum barulho, assim, alguma coisa, mas são novamente, aquelas luzes inexplicáveis que aparecem na casa das pessoas. Ele inclusive até cita que a família dele falava que era o anjo da guarda dele, mas eu não acredito muito nisso não. Pois é que é aquela história que eu falei antes, né? Às vezes a família interpreta de acordo com a realidade de vida delas, né? De crença e tudo, né? Mas nem todas as famílias estão preparadas para abordar a questão ufológica, né? Pois é. E aí a gente para pra pensar assim, aí vem as pessoas que são mais céticas, viram pra gente e falam assim, PH, foi alguma coisa que passou na rua, pra uma festa da janela, alguma coisa, e fez uma luz ali. Cara, ele ficava paralisado. Ele falava que ele tentava chamar os pais dele, ele não conseguia. Então, novamente, eu entro nessa parada aí. Às vezes, ele passou por essa experiência, teve algum encontro, alguma coisa, ou algum ser, alguma coisa se aproximou dele, mas ele não se deu conta disso. Eu não descarto essa hipótese. Eu não tô falando que foi isso que aconteceu, mas é uma hipótese que eu não descarto. Sim. Vamos lá. Se vocês passaram por isso também, ou tem algum relato assim, já sabem, né? Mandem pra gente. Vão lá que a gente tem... Agora as histórias começam a ficar mais nota marrom, hein? Vão lá que agora o bicho vai começar a pegar. Fala PH, tudo bem? Boa noite. Bom, cara, o meu relato aconteceu em São Tomé. Tem aquelas várias teorias de São Tomé das Letras, né? Bom, a gente tinha ido num feriado, não vou lembrar mais ou menos qual feriado foi. Foi mais ou menos uns 2 anos que isso aconteceu. A gente passou a tarde em São Tomé, um dia normal. É uma cidade mística, né? Uma cidade que tem uma energia, aquela coisa, tipo, bom, pelo menos assim, eu sinto energia, quando consegue perceber essas coisas. É uma cidade que, assim, ou se você ter uma energia boa, a cidade vai te receber muito bem. Cara, é uma cidade muito gostosa, eu acredito que todo mundo tem que visitar. Bom,
que acontece? Eu vi um anúncio no Google falando sobre um observatório que tinha à noite, naquele dia. E eu queria muito ver as estrelas, porque eu sou apaixonado, é bom. Eu gosto de ver as estrelas, os planetas, e lá tinha telescópio e tudo mais. E aí naquela noite já era mais ou menos umas 9 horas, a gente pegou a estrada, né, tinha que meio que fazer um caminho no meio do mato, assim, no meio das matas que tem lá em volta. E o que acontece? Nesse caminho, já era tarde de noite, já era mais ou menos, já era uma 9h30, era bem longinho assim o lugar. E eu lembro que numa curva que a gente passou, a gente viu... Cara, eu não vou falar aqui estátua, mas até hoje a gente não sabe se era uma estátua. Era Bafomé. A gente viu o Bafomé, a gente viu uma estátua de Bafomé, prata, alta, tinha uns 2 metros de altura mais ou menos. A gente tomou um susto absurdo e a gente passou por ela, nosso coração disparou, a gente quase bateu o carro. Foi um susto absurdo, ninguém tava preparado pra ver. A gente já tava meio tenso porque era um breu danado, todo mundo com medo, né? A gente contando relatos assim, zoando no carro. E a gente chegou num lugar e a gente viu, lá, é muito normal lá em São Tomé ter estátuas, é bem normal mesmo. E lá tinha aí quando a gente chegou tinha mais um estátua de mago. Mas lá, estátua realmente, quando você pesquisar, aparece no Google, tá? E eu fui conversar com os meninos lá na trilha. E a gente falou assim, cara, e aquela estátua lá de Bafomé que a gente viu na estrada? E os meninos olharam um pra cara do outro, com mais cara meio assustado assim. Falou, pois é. E tipo, meio que não continuou o assunto. E por aí vai, na volta. Só que o que acontece? Na volta, eu, minha namorada, meu amigo e a menina que ele tava naquele momento, a gente não lembra da volta, a gente não lembra da estátua na volta, meio que apagou da nossa memória. E hoje a gente joga no Google, a gente não acha a estátua, a gente não consegue achar, a gente acha a foto do mago, acha a foto de todas as estátuas de São Tomé, só que essa estátua em si, a gente não vê. Então até hoje a gente conversa entre a gente, fala assim, cara, será que realmente foi uma estátua aquilo que a gente viu? Porque a gente não lembra, apagou da nossa memória, assim. A gente não consegue lembrar mesmo o que era. Só que foi uma coisa, tipo assim, deixou a gente sem dormir aquela noite, a gente ficou muito assustado mesmo. E por que eu sei que era Bafomé, tá? Eu não vi, ele não tava com... por exemplo, na minha cabeça eu não consigo lembrar de fazendo os dois dedos pra cima. Eu também não lembro que se tinha uma criança no colo, ou criança no lateral, não lembro como que é, mais ou menos isso. Sei que a cara e tinha o símbolo no peito, né? E a cabeça de bode. Então, assim, era Bafomé. Isso eu tenho certeza porque eu já estudei essas coisas, já sei, entendo um pouquinho sobre isso. Mas até hoje a gente não sabe o que é. A gente tem muita vontade de voltar lá para conhecer, mas não achamos em nenhum lugar. As pessoas que a gente conhece nunca falaram nada sobre isso. Então, esse é o meu relato. Espero se alguém já visitou lá e ter visto essa estátua, possa conversar com a gente lá no grupo. Bom, é isso. Obrigadão, viu? Ô Jackson, o João mandou esse relato pra gente e segundo ele falou que acha que é uma estátua, que pode não ser. Eu também não imagino porque um avistamento seria de uma estátua. Eu acho que ele viu alguma coisa que estava estática, parada, e ele interpretou como estátua. Mas, pô, Bafomé, o famoso cabeça de bode? Pois é. Eu achei esse relato um pouco estranho, assim. Eu tô tentando entender ele ainda, né? Se é uma estátua, quem colocou essa estátua lá? Qual o objetivo? Pois é, aí que a gente tá esse ponto. Na hora que eu escutei o relato dele, eu falei, cara, às vezes tem uma estátua lá do Bafomé mesmo em São Tomé, porque é uma cidade mística e tudo mais, e ele não sabia disso. Uhum. Ele fala no relato que ele perguntou pessoas da região e ninguém conhecia uma estátua e tal, mas vamos lá. Fui perguntar o sabe-tudo da humanidade, o Google. A resposta do Google: não há uma estátua pública ou um monumento permanente de Bafomé em São Tomé das Letras. A cidade é conhecida por seu misticismo, lendas, como a da Pedra da Bruxa e da Pirâmide, e manifestações esotéricas, o que pode levar a essa crença popular. As menções às estátuas de Bafomé, que viralizaram recentemente na mídia, ocorreram em outros locais, como no Rio Grande do Sul, que existe uma residência particular, e nos Estados Unidos, que são as instalações de um templo satânico em protestos pela liberdade religiosa. Portanto, se você planeja visitar São Tomé das Letras, encontrará um ambiente místico e diversas lendas, mas não uma estátua de Bafomé, específica como atração fixa da cidade. E aí? Pois é, o que ele viu então? Caramba. Ô Jackson, essa estátua existe porque alguém fez uma representação de alguma coisa.
Agora vamos lá, criado da imaginação ou de alguma referência que a pessoa teve? Ou alguém muito antigamente, essa referência foi se perpetuando? Você diz assim, as origens da estátua de Baphomet? Sim. Pois é, eu sei que isso é alguma coisa lá da maçonaria, né? A maçonaria tem esse culto a Baphomet. Mas eu nunca parei pra me informar sobre a origem histórica disso. Realmente, isso eu não sei te dizer. A mesma maçonaria que fazia aquelas coisas que nós citamos naquele episódio, Segredos da Maçonaria, a mesma maçonaria que me ferrou de todas as formas possíveis e imagináveis. Essa mesmo. Não duvido. Não duvido mesmo. Mas não mesmo. Não mesmo. Então, ó, se alguém souber de alguma curiosidade a respeito dessa história, tanto da maçonaria como Baphomet, quanto lá de São Tomé das Letras, se tiver visto alguma coisa, ou mesmo em outras localidades, dá um toque na gente, por favor. Essa história aí me deixou meio impressionado, mas vamos lá. Muito obrigado, PH, pela atenção. Há anos que eu quero relatar esse avistamento. Desde criança, tentei falar para várias pessoas e nunca rolou. Acho que eu encontrei a minha casa para poder falar isso. Em meados de 2001, 2002, em Itacoaxetuba, São Paulo, zona leste de São Paulo. Inclusive, até meu pai falava assim que a linha do Trópico de Capricórnio passar pela nossa cidade, ali teria muitas coisas, questões espirituais, questões ufológicas e tal. O pai gostava um pouco do assunto também. Eu conversei com ele um pouco, ele não fomos muito longe no assunto, mas ele falava sobre esse Trópico de Capricórnio que passa na minha cidade, ele achava que tinha muito a ver com isso. Então, vamos lá. Era um dia onde a minha irmã ia pra excursão na escola, ela e as amigas, e se juntavam tudo no Sesc Itaquera, né, que era piscina e tal. Era a excursão que a galera da zona leste de São Paulo tudo ia nessa época. Tipo, as escolas ficavam, nossa, eu tenho que ir, eu também quero ir. E minha irmã iria. Eu fiquei acordado naquela coisa de menino, de moleque, né? Pô, quem queria ir? Pô, também queria ir pra essa excursão. Pô, quando vai chegar a minha vez, né? E ali vendo as histórias delas conversando e tal, amanheceu, tá aquele meio que madrugada pra amanhecer, aquele céu meio roxo, aquelas cores bem bonitas no céu, ainda tinha uma estrela ou outra, assim. E eu olhando na direção da escola dela, assim, que é mais ou menos mais de 1,5 km de distância. A gente mora no morro, e tipo, a escola é bem na nossa diagonal, abaixo, 1 km, assim. Então eu tava olhando pra lá, e pensando, pô, como vai chegar a minha vez? O ano que vem eu vou pra sexta série, ano que vem eu vou ir, tava pensando, né? E ela já tinha saído. Aí me deu uma coisa assim, eu olhei pra cima, literalpra parte, pro céu, bem reto pra cima. Quando eu olhei pra cima, eu vi algo no céu muito grande. Tipo assim, eu sempre empinei pipa, sempre vi muito avião, muito jato, porque Itacoaxetuba é divisa com Guarulhos, então os aviões eles passam por minha cidade. Então a gente tem noção, né, tamanho das coisas. Eu vou te falar, o que eu vi, ela tava na altura de um jato, bem alto, mas o tamanho daquilo que tava no céu, tipo assim, a gente olha pra um jato no céu, a gente vê assim, um pontinho de feijão lá em cima, o tamanhozinho do jato, né? Lá, quando a gente vê no chão, é gigante, mas lá em cima no céu, na altura dele, ele é bem pequenininho. Naquela altura, meu amigo, de um jato, ele tinha mais ou menos o tamanho da minha casa. Tipo, uma coisa muito grande no céu. Não tinha barulho, era uma coisa muito organizada. E eu tento, tipo, colocar em questão geométrica. Pô, parece um pentágono, parece um círculo. Eu não consigo definir bem exatamente o que é o cabines. Aí, tipo, acompanhando um pouco mais os podcasts e tal. Tipo um orbe, talvez, tipo um orbe. Porque bem mais pra frente eu fui pensando dessa forma. Que poderia ser algo que tá trabalhando em conjunto, porque ele não voava reto, nem fazia grandes curvas, nada. Ele ia simplesmente em aspiral, cara. Numa aspiral bem aberta, assim, sabe? Uma espiralzão bem bonita, aberta. Tipo, ele ia, tipo, a primeira parte, uma atrás da outra, e não era aquela coisa meio que descolada, era muito bem conectado. E quando eu olhava para aquilo, olhava assim, através daquilo, eu conseguia ver o céu, que tava roxo, e conseguia ver um pontinho de estrela. Eu lembro de ter visto uma estrela através dele. Eu falei, mas como que eu tô vendo uma estrela e aquele negócio tá passando? Coisa de menino, primeiro eu achei que era um animal do céu. Tipo, moleque novo, animal do céu, mas algo extraterreno. Eu pensei assim, pô, isso aqui é um animal que vive fora do universo, fora do planeta. Não é um pássaro, nada comum. Isso é um animal do céu. E eu vi naquilo com um sorriso, uma alegria, assim, que foi uma coisa bonita, né? Tipo, não tava me atacando, não tinha barulho, não tinha nada. Eu fiquei ali posado naquilo uns 3 minutos olhando. E ele foi no sentido muito, numa direção única, em aspiral. E ele foi indo, após esses 3 minutos, ele subiu no horizonte, assim, tipo, como não conseguia, meus olhos já não conseguiam mais acompanhar. Foi muito, como posso dizer, muito certeiro na direção dele, assim, ó, certo, reto. E eu fui olhando aquilo 3 minutos e sumiu. Aí eu fico com as dúvidas. Pô, um animal do céu, eu acredito, não sei, né? Criança, menino novo, não tinha muita noção. Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. O que será aquilo, cara? Hoje pensando, será que aquilo é uma nave? Será que é uma nave mãe? Ou será que são várias naves conectadas com uma inteligência única ou
várias cabines ali, porque não dá pra ver. Apesar de ser grande, não tinha aspecto de ter uma janela ou ter alguma coisa assim, nada. Eu falava na época pros meus amigos assim, pô, mano, parece o Onix, tá ligado? O Onix e tal, tipo um Onix, mano, assim. Mas o Onix, você vai ver, ele é quadradinho. Não, mas é lá olhando debaixo dele, assim, como se fosse um Onix gigante lá no céu e olhando ele por baixo. E cada pedra daquela, vamos dizer, um exemplo do Onix ali, é como se fosse uma cabine ou algo do gênero, mas trabalhava muito conjunto, parecia uma coisa única, parecia uma coisa unificada. E eu fiquei com essa coisa na cabeça, assim, falava pras pessoas, falava, pô, sabe uma largata de fogo que tem várias gomas, assim, tipo, eu tentava chegar, tipo, com alguma coisa desse gênero, tipo, uma largata de fogo ou o Onix, no caso, são várias pedras, né? Aí quando eu falo da largata de fogo, eu quero dar um exemplo, são assim, cada ondulaçãozinha da largata de fogo, assim, era como eu consegui explicar na época pras pessoas, entendeu? Então, pra mim, hoje, tendo a noção, escutando vocês, eu acho que é algo que era conectado uma na outra e eles faziam o percurso tranquilo, na direção iguais, tipo, bem iguais. E engraçado que eu escuto podcast há um tempo, escuto outros podcasts, assim, falando sobre o assunto, e eu nunca vi falar sobre essa tipologia dessa nave, ou desse animal, ou não sei o que é isso, né, cara? Eu não sei dizer, eu fico encucado. Então, acho que eu encontrei um lugar pra falar para as pessoas que têm a consciência do que pode ser ou não, ou já ouviu falar, ou já ouviu dizer, ou já viu alguma foto, alguma coisa. Mas é muito curioso, cara, porque eu nunca vi ninguém falar sobre o assunto, sobre esse tipo de nave, mas isso me fez ter o pé no chão hoje e ter a ciência de que existe sim nossos amigos lá fora. E nossos inimigos também, né? Que a gente não sabe a intenção dos caras. Mas que existe gente lá fora, existe. Existe inteligência lá fora, existe. E eu comprovo, minha mulher tá grávida aqui. Minha filha tá pra nascer, eu juro pela minha filha, cara. Eu vi isso. Não bebia, não fumava, não era um cara perdido, tinha 10, 11 anos de idade. Apesar de ter bebido uma biritinha com 8 ali, mas tava bem tranquilo em casa, dormindo, tava com o pessoal. Não tinha ninguém ali pra compartilhar comigo esse momento, mas foi uma coisa histórica na minha vida e é uma coisa que eu não esqueço. Coisa que não sai da minha cabeça. Nunca mais vi nada. Nenhum tipo de... Sou doido pra ver, né? Nunca vi mais nada. E é isso, cara, que eu queria dizer. Taquaquecetuba, 2001 entre 2002. Próximo à linha do Trópico de Capricórnio, que passa na cidade. Se isso faz sentido pra nós ou não, não sei. Mas esse é o meu relato que eu queria deixar pra vocês. E dividir uma experiência, né? Que é o que fomenta aqui, o que alimenta a galera. E pra fortificar, né? Essa ideia de que existe algo lá. E eles estão enganando a gente aqui pra gente fazer vista grossa. Mas que existe algo lá, existe. E eu quero estar aqui com vocês pra descobrir o que será daqui pra frente da gente. PH, muito obrigado. Jackson, um abraço. Galera que tá ouvindo aí, podcast, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Fiquem com Deus todos. Senhor Fujek, esse relato do Júnior, ele inclusive perguntou pra gente que ele sempre contava isso, ninguém acreditava nele e tal. Ele falou, eu achei o local certo pra contar. Meu amigo, é o lugar mais do que certo. Você conhece alguma referência desse avistamento dele, desse tipo de ser, de nave, de objeto, sei lá, o que seja? Naves translúcidas já foram relatadas na ufologia. Agora um ser que lembre uma lagarta, não. Isso eu não lembro. Pra mim nunca chegou. Você já ouviu falar do monstro de Crownsfordville? Não. Crownsfordville é uma cidade de Indiana, nos Estados Unidos. Em 1891, moradores, primeiramente foram dois, eles estavam empurrando uma carroça numa estrada de terra lá. É uma cidade assim, vamos dizer assim, rural, sacou? Bem rural, casas afastadas, e eles viram alguma coisa com um formato parecendo uma cobra. Eles descreveram como uma cobra de fogo, com alguns tentáculos voando no céu e se contorcendo. Eles não conseguiram entender aquilo, mas eles falaram que determinados movimentos que a criatura fazia, ou o objeto fazia, parecia que tinha alguma coisa vermelha, parecendo com um olho muito grande na frente. Beleza. Eles contaram isso na cidade, ninguém acreditou. Só que no outro dia estava tendo um evento lá na cidade, e essa parada apareceu de novo. E todo mundo, a cidade inteira presenciou. E foram relatados nas semanas sequentes sumiço de cabeças de gado, de cavalos. Inclusive um fazendeiro falou que alguma coisa que veio do céu pegou a cabeça de gado dele e levou embora. Poderia ser alguma coisa assim? Uma besta atmosférica? Esse monstro de Crownsfordville é tido como uma besta atmosférica, que é uma criatura meio que etérea, semi-transparente, sacou? Que não tem uma forma definida. E segundo falam, essas criaturas elas vagam a esmo pelo espaço até cair em algum planeta e ficar por lá. Lembrei agora do Não Olhe Pra Cima. Putz, que merda. Eu não queria citar isso. Eu não gosto de fazer propaganda pra filme ruim, sacou? Cara, eu não sei se é ruim, porque eu não vi esse filme e não vou ver, mas que me lembrou. Sim,
Inclusive, eu vendo entrevistas depois do diretor ali e tal, ele falou que baseou aquela história dele em caso ufológico que ele pesquisou. Besta de Crossville. Entendi. Interessante. Sabe? Então, aquilo que é mostrado lá no filme é mais ou menos o que os moradores da região relatavam. Interessante. A gente já teve relatos, né, de coisas que as pessoas veem no céu que mudam de forma. Inclusive o Paulinho. Paulinho, meu amigo, grande abraço. Ó, coincidências da vida, né? Mandou pra mim hoje de manhã um vídeo antigo de uns meninos que viram um negócio no céu que mudava de forma. Uhum. Esse vídeo é muito famoso. Eu vou pegar esse vídeo que o Paulinho me mandou e vou pôr lá no Instagram pra vocês também, pra vocês darem uma olhadinha nele. Vale muito a pena, é bem interessante. Bom, senhor Fujack, vamos chegando agora no relato que pra mim é pra fechar o episódio com a nota marrom lá em cima. Esse relato traz uma coisa que sempre que tem num relato ufológico ganha minha atenção na hora. Então vamos lá, vamos ouvir o relato do Daniel, que enviou esse relato pro Jackson lá pelo Instagram do Fenômeno, não foi, Jackson? Foi. Uhum. Pois é, o Jackson me repassou esse relato e estou trazendo aqui pra vocês. Escutem, a gente já volta pra comentar. E aí, Jackson, beleza? Aqui é o Daniel. Eu não sei se esse áudio vai ir pro podcast de vocês, mas se for, e aí, PH? E aí, galera do Acredite Se Quiser? É um prazer enorme estar aqui contando o que aconteceu comigo, relatando o que aconteceu comigo recentemente. Eu mandei mensagem pro Jackson, era num sábado. E no sábado fazia uns 3 dias mais ou menos que isso tinha acontecido. Eu levanto muito de madrugada para poder ir no banheiro. Eu tenho diabetes. E o que aconteceu esses dias comigo foi algo que eu não entendi. Eu fiquei com aquele ponto de interrogação, mas enfim, vamos lá. Eu acordei para ir no banheiro, era por volta de umas 2h40 mais ou menos. E eu fui no banheiro. Quando eu tava voltando do banheiro, o meu lado direito, de quando eu vou do banheiro pra minha cama, do lado direito tem uma janela. E eu e minha esposa, a gente gosta de dormir só com a parte do vidro fechado, porque a gente consegue ver o céu. E é muito bonito a gente olhar, ver as estrelas enquanto a gente tá deitado e tal. Eu particularmente gosto muito. Dessa janela pro lado direito, descendo, eu moro numa rua descendo, e tem umas casas pra baixo. Se você olhar do muro da minha casa para baixo, você consegue ver a primeira casa, que é do meu amigo Jonas, a segunda casa, que é um casal que eu não conheço, e tem uma outra casa. Não a do Jonas, mas a de baixo, eu fui olhar, porque eu escutei um barulho como se fosse enxada, raspando, só que na parte do chão, sabe? É como se fosse um chão, um cimento queimado, e uma enxada raspando, fazendo aquele som de metal batendo no chão, raspando. Eu escutei isso umas 3 vezes, mais ou menos. Cara, eu tô me arrepiando até o cabelinho do cox, cara. E eu escutei esse raspar. E eu fui ver. Falei, cara, será que é o Jonas que tá aprontando alguma coisa? Tipo, essa hora, 12 e pouco da manhã. E eu fui curioso, olhar. E eu olhei, no que eu olhei pro muro, eu vi a casa do Jonas, tava tudo tranquilo. Na casa de baixo, cara, eu sinceramente, Jackson, eu tô me arrepiando todo, velho. E pra não dar nada, eu tô sozinho em casa. E eu escutava esse barulho raspando e eu fui olhar. Aí eu catei uma lanterninha que eu ganhei da minha esposa. Ela é pequena, mas cara, é uma lanterna muito potente, velho. E eu fui iluminar. Eu catei, tô iluminando lá embaixo e não vi nada. No que eu apaguei a luz da lanterna, Jackson, eu tenho 1,85 m de altura. Aquilo que eu vi, cara, tinha seus 2 metros tranquilo. Tipo, era muito alto, cara. Tipo, só pra tu ter uma ideia, do muro da casa do meu amigo Jonas pra casa do outro cara, tem 1,80 m mais ou menos de altura. E quando aquilo que eu vi se levantou, cara, eu vi até a reta do peito mais ou menos. Era branco, todo branco. Não tinha cabelo, tipo, ele era careca, não tinha sobrancelha, o olho era um olho preto, mas tipo, sabe, tudo preto, e a bola do olho dele era maior, tipo, o olho dele era mais grande,
Cara, eu comecei a tremer na hora, eu travei assim e comecei, tipo, meu Deus, e agora? Eu não sei o que me deu, tipo, na hora, eu não consegui ter nenhuma reação, tipo, eu não consegui chamar ninguém, eu não consegui mexer, eu simplesmente travei e fiquei olhando, falei, cara, eu tô ficando louco, tipo, e aí eu falei, cara, eu tô ficando louco, aquilo realmente tá ali e tá olhando pra mim, e ele olhava diretamente pra minha pessoa, e o cara... Que trem doido é isso, velho? Aquilo abaixou. No que abaixou, eu senti que o meu corpo, tipo, ligou, tá ligado? Tipo, é como se eu tivesse desligado. E quando aquele trem, aquele troço abaixou, eu dei uma tremida assim e parece que o meu corpo, tipo, ligou. E eu corri pro meu quarto, eu tranquei a porta. Eu não sou de dormir com a porta trancada. Eu tranquei a porta, fechei a janela e falei, que diabos era aquilo? Ah, e pasmem, eu coloquei o cachorro pra dormir no fundo de casa. Porque, tipo, tem a área de casa do fundo, tem um portãozinho que... tem um corredorzinho que leva pra fora, pra parte da frente. Eu tranquei o cachorrinho lá pra dormir, tipo, na frente do meu quarto, tá ligado? Tipo, mano, você vai me proteger, por favor, me protege. Aí ele dormiu perto da máquina de lavar roupa, nos panos que tinha ali. E, cara, eu fiquei... com muito medo. Repetindo, eu tenho 1,85 m de altura. Aquilo tinha uns 2 metros brincando, velho. Eu vou tentar te mandar uma foto, Jackson, mais ou menos de como que era a minha visão do que eu vi ali na hora. Cara, eu não sei o que era aquilo. Uma coisa que tinha acontecido um pouco antes, coisa de um mês antes mais ou menos, foi eu ter ido na casa de minha avó. A casa de minha avó é 3 ruas pra frente da minha. E eu fui, era mais ou menos umas 9h40 da noite mais ou menos. Ela tinha passado mal e ela faz inalação. E não tinha ninguém lá que sabia conectar as bombinhas pra ela. O meu avô não sabia também, coitado. Aí ela me ligou, perguntou se eu podia ir lá. Foi coisa rápida, mas eu fui mesmo assim. E pra ir pra casa da minha avó tem a parte de cima, que é uma rua até que movimentada, e tem a parte de baixo, que é perto de um riozinho. E é um lugar com muita árvore, sabe? Cara, eu fui pela parte de baixo. Fui na casa da minha avó, dei benção a ela, tal. Peguei a maquininha pra ela poder respirar, tal. Aí ela pediu pra mim ficar, até ela acabar de fazer a inalação pra mim poder... arrumar todas as coisas certinho e guardar pra ela. Eu falei, ok. Aí ela ficou ali umas meia hora mais ou menos. E quando ela acabou, eu guardei e falei, minha avó, eu tô indo porque minha esposa levanta cedo, muito cedo, pra ir trabalhar. Eu falei, minha avó, eu tô indo porque provavelmente a Tamires já deve estar dormindo. E eu vim. Eu, com a minha inteligência, em vez de vir por cima, fui por baixo. Pô, é um caminho mais tranquilo. Eu sou um pouco vergonhoso também, gosto de me socializar muito. E eu vim por baixo. Cara, quando eu cheguei na metade da rua, entre a minha rua e a rua da casa da minha avó, as árvores, cara, acenderam tudo. Tipo, é como se uma luz no meio das árvores, tipo, puf, acendesse e ficasse tudo claro. Na hora, cara, eu não pensei 2 vezes em saber o que era, como era. Eu só acelerei a moto e vim embora. Eu cheguei em casa tremendo, porque eu não sabia o que troço era aquilo, tá ligado? E aquela luz acendeu no meio da mata, assim, tipo, pum. É como se tivesse acendido um interruptor e aquela luz, assim, no meio da mata. Cara, eu, até o ponto onde eu vi, que eu consegui ver antes do meu medo gritar mais alto, eu não vi gente ali. E meu tio, que mora de frente, que é essa mata, ele falou que geralmente ele vê, tipo, como se fosse luzes correndo, só que sem fazer barulho. Tipo, vai pra cima e vai pra baixo, vai pra cima e vai pra baixo. Ele fala que é como se fosse uma bola de luz andando pro meio da mata. E a mata, o chão é seco, galho seco, e não faz barulho. O que eu não sei, mas eu vi. Isso eu posso te afirmar com toda certeza. Eu vi. Bom, como diz o podcast de vocês, né? Acredite se quiser.
Pô, Jackson, ele viu um... sei lá o que, em cima do telhado do vizinho. Pois é, cara, olha, coisa esquisita, né? E em área urbana, provavelmente, e tudo. Então, cara, essas coisas sempre me colocam pra pensar, né? E se o fenômeno, às vezes, se manifesta no vizinho, no lado da sua casa, ninguém viu, ninguém ficou sabendo, né? No caso ali, ele tava ali, ele viu, mas e os casos em que não houve testemunhas, né? Deve ter sido muita coisa. Então, você que está ouvindo, desculpa dizer, mas você provavelmente já foi observado por eles. Agora, durma com essa. Sim, com certeza. É, inclusive, igual, eu volto sempre no meu relato. Sempre que a gente fala dos relatos aqui, eu coloco o meu porque me marcou muito. Me marcou demais. Eu, do outro dia, eu procurei em todos os cantos da internet pra ver se alguém tinha visto alguma coisa, tinha filmado, e eu não consegui achar. Eu falei, pô, não é possível que uma coisa dessa voando baixo, sim. Tá, beleza, igual eu falei, ele se camuflava com o céu ali, não dá pra ver direito o que era. Mas não é possível que ninguém viu, tava muito baixo, era grande. Passou 2 dias, lá no grupo do antigo H18, saudoso H18, alguém me marcou lá e falou assim, PH, olha esse aqui que foi filmado em Betim. Betim é aqui próxima cidade. Da mesma cidade de um dos nossos relatos que a gente teve aqui hoje. Betim é muito próximo de Belo Horizonte. E a pessoa mandou o vídeo ali 2 dias depois. Então eu não sei se foi feito 2 dias depois, ou se foi feito um dia antes e a pessoa depois mandou. Mas basicamente era o que eu tinha visto no céu. Então, pô, o que aquilo tava fazendo aqui? Atrás de mim eu sei que não era, porque eu tô aqui hoje conversando com você e eu não tenho nenhum relato de que eu fui levado, sacou? Aquilo tava só observando, ficou zanzando aqui esse tempo todo fazendo o quê? É a mesma coisa desse ser. Qual que era a intenção desse ser ali em cima? Ele tava observando exatamente o que tinha a atenção dele naquele ponto. O que ele queria ali? Pois é, esse é o ponto, né? A gente só pode especular. A gente não tem informações mais detalhadas, né? Então é só especulação mesmo, não tem como. Pô, inclusive, eu ia até trazer pra esse episódio aqui, pra ele não ficar muito longo, eu vou deixar pra nossa segunda parte. Um ouvinte nosso também mandou um relato que ele viu eu acho que ele viu chupacabra, sacou? Eita. Mas isso aí é papo pra um próximo episódio. Você está ouvindo... Acredite, se quiser. Então hoje nós trouxemos 8 relatos dos nossos ouvintes, dos nossos amigos, apoiadores. E se você tem um relato, eu já pedi isso várias vezes, estou sempre pedindo, peço novamente, manda esse relato pra gente. Que não seja só de ufologia, pode ser sobrenatural, pode ser de criptozoologia. Se você viu alguma coisa diferente, alguma coisa anômala, tem uma história anormal, vem cá, conta pra gente. Aqui é o lugar certo pra isso. Então, aguardem que iremos voltar em breve com mais um episódio de Relatos de Ufologia. Temos muitos relatos aqui e um também que eu tô separando de relatos sobrenaturais. Então, já sabe, você tem um relato? Manda pra gente que ele entra aqui. Senhor Ufo-Jack, agradecer aqui sua companhia nessa tarde ensolarada que nos protege de todo mal. E pedir pra você aí indicar pro pessoal alguma coisa lá no Fenômeno que tem a ver com nossos papos hoje. Tem muita coisa lá, assim, não tem? Cara, tem muita coisa, muita coisa. Eu tenho um pequeno banco de dados, né, sobre essas informações aí. No canto superior direito tem um serviço de busca ali, você escreve o que você está procurando, você vai encontrar e divirta-se. E temos o canal também, né? O canal também tá cheio de conteúdo muito legal que a gente faz semanalmente, né? Agora estou colocando as fotografias da Operação Prato devidamente coloridas, que ninguém tinha visto ainda colorido. Então tá muito massa. Vai lá, curte os vídeos, se inscreva, ajuda a gente a levar essas informações. É isso aí. Eu não tenho muita coisa para deixar na descrição do episódio de hoje, mas lá tem o link do nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br. Gosta do nosso projeto? Gosta do podcast? Quer que ele continue? Dê uma forcinha pra gente, façam a sua assinatura lá, dê uma moral pra gente, entre no nosso grupo do WhatsApp, vem trazer sua história lá, vem trocar ideia com a gente. Tem mais de 200 pessoas lá no grupo e todo mundo lá tem alguma história assim. Ou se não tem uma história, gosta muito do assunto e tá sempre disposto ali a conversar, a discutir. Então, vamos lá. Se junte a nós para trocar ideias sobre esses assuntos que a gente gosta tanto. E já que vocês vão passar lá no nosso Instagram, lá em cima tem o link para compras na Amazon. Você vai fazer alguma compra na Amazon? Dá uma moral pra gente, entra pelo nosso link lá que vocês ajudam o podcast, beleza? Valeu, nos vemos na próxima semana com mais casos impressionantes. E não se esqueçam,
que aqui nós só contamos as histórias. Não é mesmo, Sr. Ufo Jack? É, isso aí. Acredite, se quiser. Valeu.